pessoal, aqui é o Leandro Ramos para mais uma videoaula, e na videoaula de hoje eu quero tratar um assunto bem interessante, que é diagnóstico de problemas em processador. Muitas vezes você está com erro na máquina, a máquina dá problema quando você está exigindo dela alguma coisa do tipo, e você fica em dúvida. Poxa, é processador, é memória, qual é o sistema, qual é o problema da máquina? Então a Intel desenvolveu um utilitário bem interessante para testar seus processadores, uma ferramenta de diagnóstico da própria Intel. Vamos lá? Eu vou entrar na internet aqui, intel.com.br, ele vai automaticamente arrumar esse endereço. Vou entrar aqui em suporte, drivers e downloads. Vou pesquisar a ferramenta Intel Processador Diagnostic Tools, o IPDT. Pesquisar. E ele já encontrou a ferramenta aqui para mim, o Intel Processador Diagnostic Tool. Vou clicar. E agora ele tem a versão 32 bits, para quem usa processador 32 bits, a versão 64 bits, logicamente para quem usa processadores 64 bits e sistema operacional 64 bits, e um livretinho, um guia de uso em inglês. Vou executar a versão, download da versão 32 bits, eu concordo com os termos do contrato de licença aqui, download. Vou guardar enquanto o download é concluído. Está aqui, concluiu o download da ferramenta. Vou instalar. Ok. Instalação NNF, né? Next, 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 Finish. Próximo. Eu concordo. Próximo. Próximo. Para todos os usuários. Próximo. Next. E vou iniciar o teste aqui. Intel Processador Diagnostic Tools. Está aqui a ferramenta bem simples. E a partir do momento que eu cliquei, ele já inicia o teste na minha máquina. Ele fala aqui que pode demorar algo em torno de 4 minutos. Vou aguardar. Ele vai testar temperatura, o clock real, a memória cache, toda a parte de coprocessador matemático, instruções MMX, vai fazer um teste de estresse no processador, toda a parte de parâmetros de memória, temperatura. Então eu vou guardar então enquanto o teste é realizado. Então tá, ele terminou o teste, já me deu uma informação que o meu teste foi completo, o meu processador passou, e eu tenho uma série de informações aqui no arquivo de texto. A hora que ele iniciou o teste, toda a informação do meu processador dizendo que ele é genuíno, não é um processador falsificado, embora faz muitos anos que eu não escuto isso. O meu teste de temperatura passou, dizendo que a temperatura do meu processador está 30 graus abaixo do máximo, quer dizer, não estou com problema de aquecimento, muito pelo contrário, está bem a minha máquina. Ele diz qual é o meu processador, o Intel Core 2 Duo T2600, 2.1 GHz, diz que passou no teste, diz que a frequência está correta. Todo o detalhe do FSB da minha placa-mãe, a minha placa-mãe trabalha 667 de FSB. Então tá aí o teste testou as memórias cache, o coprocessador matemático, a minha cache L1 de dados, a minha cache L2. Esse meu processador não tem L3, mas ele faz o teste também. Toda a minha parte de instrução MMX, instrução multimídia, SSE, SSE2, 3. E o teste mais demorado é que é o CPU load, que é um teste de stress test, para ver se a máquina aguenta o tranco. Ele diz que a minha máquina ficou 28 graus abaixo do máximo com o teste de estresse e, logicamente, o teste terminado. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Uma ferramenta muito útil para você descobrir se o seu processador apresenta ou não algum tipo de defeito. É sempre bom ter uma ferramenta a mais para quem trabalha com hardware, com manutenção. E essas e outras videoaulas você vê no meu site, professorramos.com, compartilhando conhecimento.